Vai. Meu nome é Maria Rita, estou cursando o 5º período de licenciatura em Pedagogia pelo Polo CEDERJ de Cantagalo. Minha resenha foi para o trabalho Livro da Pedagogia da Autonomia, Saberes Práticos à Prática Educativa de Paulo Freire. Escolhi Paulo Freire, pois ele é um dos principais pensadores da educação. Este livro é composto por 3 capítulos e subdividido em 9 subcapítulos, direcionados aos professores, com questões de uma formação docente reflexiva sobre a prática educativa progressiva, em favor da autonomia do ser dos educandos, análise e saberes fundamentais incorporada a uma temática crítica. No seu primeiro capítulo, onde ele diz que não há docência sem discência, ele nos fala de vários direcionamentos para a nossa prática e que ela nos exige rigorosidade metódica, pesquisa, respeito aos saberes dos educandos, criticidade, estética e ética, perfeição das palavras pelo exemplo, ou seja, devemos dar o exemplo para os nossos alunos. Não adianta você falar, cobrar, exigir, criticar o aluno sobre que não estuda, que não pesquisa, que não realiza os trabalhos, que não se interessa, se o professor também não se interessa, se o professor não faz. Ou seja, tem que ter a consciência de que eu sou o exemplo. E ele nos fala que ensinar exige risco, ou seja, devemos correr risco, devemos ter a flexibilidade de implementar numa sala de aula, de repente, um tema que o aluno traz, e isso é correr risco. E aonde também complementa com a aceitação do novo, ou seja, devemos ter consciência de que o aluno nos traz vários saberes e também a educação exige de nós buscar, pesquisar, se informar, uma formação continuada. E isso é aceitação de um novo, porque estamos diante de uma nova era com novas ferramentas de informações e o professor tem que estar preparado, ele tem que saber articular isso na sala de aula com seus alunos. E ele aqui fala também que devemos fazer reflexão crítica sobre a nossa prática, ou seja, como está sendo a minha aula e como eu dei essa aula hoje. Eu posso melhorar amanhã? O que eu faço para melhorar? O que eu posso mudar? Entendeu? Eu tenho que analisar a minha prática de sala de aula, o meu conhecimento. E também ele nos fala que devemos viver essa prática com autenticidade e criticidade, desenvolver a curiosidade epistemológica no aluno, ou seja, fazer com que ele queira estudar, que ele queira aprender, e para isso ele nos fala da pesquisa. Ele ressalta muito sobre a importância de se trabalhar em sala de aula com a pesquisa, levar o aluno a pesquisar, se informar, ter maior conhecimento sobre aquele assunto, mas não com aquela certeza de que aquilo ali é o certo, de que está correto, mas sim fazer o nosso aluno, que é onde ele fala aqui que a construção do saber se desenvolve ao longo do tempo. Ou seja, o aluno, através dessas pesquisas, ele vai se desenvolvendo a sua capacidade de análise, de fazer uma reflexão sobre aquele assunto e poder ter a sua reflexão crítica, que Paulo Freire tanto nos fala. No seu segundo capítulo, Paulo Freire nos diz que ensinar não é transmitir conhecimento, e daí ele nos dá vários direcionamentos. E entre eles eu destaco que ele fala sobre a consciência do inacabamento, ou seja, volta naquele mesmo ponto. Eu estou sempre aprendendo, eu não estou pronto, eu posso sempre aprender mais. E aí, voltando ao que ele fala lá no primeiro capítulo, que ele destaca bastante, onde a gente tem que ter a consciência de que enquanto eu ensino, eu também aprendo. Isso é a consciência do inacabamento. Porque se eu tenho a consciência de que eu ensino o meu aluno e eu também aprendo, eu tenho a consciência de que eu não estou pronto, que eu não sou acabado, que eu não estou com a minha educação, o meu conhecimento não está acabado, estou sempre aprendendo. E para isso eu tenho que dar liberdade ao meu aluno. Para isso eu tenho que ter a convicção de que a mudança é possível, eu tenho que ter a curiosidade, despertar no meu aluno a curiosidade, entendeu? Eu tenho que ter apreensão da realidade, ou seja, eu tenho que ter noção daquela realidade do meu aluno e mostrar isso para ele também, entendeu?
Porque se eu não estou transferindo conhecimento, eu tenho que ter a consciência da realidade de cada aluno. Qual o seu saber que ele traz para a escola? Eu tenho que valorizar os seus conhecimentos prévios, né? O meu aluno não é um ser puro, vazio que vem para a escola. Ele vem com conhecimento, com experiências, e eu estou ali simplesmente para trocar com ele. É lógico que você se prepara, você estuda, mas você tem que ter a consciência de que o seu aluno também tem muito a te ensinar. Então, onde que ele nos diz que com o aluno a gente aprende enquanto a gente ensina. No seu terceiro capítulo, ele nos diz que ensinar é uma especificidade humana, pois exige segurança, competência profissional e generosidade, comprometimento, né, disponibilidade para o diálogo, ou seja, saber escutar. Quando ele nos diz dessa segurança, dessa competência profissional, ele quer nos dizer que nós devemos estar preparados para dar essa aula. Devemos saber lidar com a autoridade, não sendo autoritário. Autoritário é aquele que entra, cobra, exige, critica, e ele não sabe na hora de dar uma aula, ele não sabe falar com argumentos, né, plausíveis sobre aquele conteúdo. Então o professor ele tem que ter competência, ele tem que ter segurança profissional. Ele tem que se preparar, ele tem que ter a consciência de que ele não está acabado, entendeu? Ele tem que ter consciência do inacabamento, que Paulo Freire nos fala no seu outro capítulo. E com isso, ele tem que ter essa disponibilidade para o diálogo. Ele tem que saber escutar o seu aluno, ele tem que saber dialogar. No momento que ele dialoga com o seu aluno, ele dá abertura para o seu aluno falar o que pensa, o que ele quer. De repente, o que está acontecendo, algum problema, alguma coisa que te afaste da escola, que tirou o seu interesse pela aula, entendeu? Ele tem que ter, né, a liberdade e a autoridade. Então, ele tem que dar liberdade ao aluno com autoridade. E para isso, ele tem que ter competência. Não basta o professor querer, exigir, cobrar e também ele não fazer. O que, né, vemos lá atrás, o professor às vezes cobra, exige, quer que o aluno faça, mas ele não faz. Quer que o aluno leia, que o aluno escreva, e ele não lê, ele não escreve, ele não pesquisa. E isso é, né, ter a consciência de que ensinar é uma especificidade humana. E aí, no último quadro, eu trago uma frase que eu acho fantástica de Paulo Freire, onde ele nos diz que educação não transforma o mundo, né? A educação muda as pessoas e as pessoas é que mudam o mundo. Ou seja, não basta você simplesmente levar o aluno para a escola e jogar aquele monte de conhecimento em cima do aluno, onde ele faz também lá no começo uma crítica à educação bancária, onde você só joga conhecimento para cima do aluno e não dá a possibilidade ao aluno de pensar, de refletir. Aí ele até nos diz que devemos, mesmo com esse sistema que nos força, né, a essa educação bancária, o professor tem que saber lidar com isso. Ele pode, mesmo assim, ele provocar no seu aluno essa reflexão, entendeu? Ele nunca pode desistir, ele tem que estar sempre querendo ir além, ele tem que fazer isso onde ele diz lá atrás, com amor, com alegria, sabe? Tem que ter aquela esperança de que a educação é possível, de que ela sim vai transformar o ser humano, e que o ser humano, através da educação, vai ter a consciência para poder tomar atitude no seu local, no Brasil, no mundo. E aqui encerro, né, com os alunos aqui no Colégio de Paulo Freire, onde o professor está com os alunos em uma roda, cantando, lendo, entendeu? Onde há essa troca, onde há esse envolvimento, esse carinho. E isso que Paulo Freire quer, que, né, a gente transforme o aluno num ser humano autônomo, reflexivo e crítico, e que o papel do professor é, sim, de fazer a diferença na vida desses alunos, e que com a educação a gente pode, sim, fazer a diferença para esses alunos. Então é isso, abraço, tchau.